Fala meus amigos, minhas amigas do canal Marcos André Bioonline. O vídeo de hoje vai ser sobre a atividade da enzima. Como é que essa atividade enzimática ela pode ser influenciada? Então, se você tem alguma dúvida dos mecanismos de ação de uma enzima e os fatores que influenciam a sua atividade, fica comigo até o final do vídeo que tenho certeza que você vai ficar super tranquilo, super tranquila com esse conteúdo. Galera, a atividade enzimática é um dos temas mais cobrados em provas de vestibular Brasil afora. O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é justamente o que é uma enzima. Então, uma enzima, não esqueçam desse detalhezinho que é muito importante, uma enzima é uma proteína especial. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, lembrar que a enzima é uma proteína. Ah, Marcos, então eu posso falar que as enzimas são formadas pela união de vários aminoácidos? Pode. Esses aminoácidos são unidos uns aos outros por meio de ligação peptídica, show. Mas por que essas enzimas são proteínas especiais? Porque elas atuam catalisando reações químicas, ou seja, elas atuam como verdadeiros biocatalisadores. Mas qual é o papel de um catalisador? É literalmente acelerar reações químicas. Então, as enzimas são proteínas importantíssimas que participam das nossas atividades metabólicas, acelerando essas reações químicas. Galera, o fato dela acelerar é o que ela determina na reação, mas é importantíssimo destacar como ela vai fazer isso. Como é que uma enzima acelera a reação química? Ela vai reduzir a energia de ativação. Então, uma enzima, ao reduzir a energia de ativação, faz com que essa reação seja muito mais rápida. Mas há uma particularidade. E qual é a particularidade dessa enzima? É como ela atua. E o que isso traz de especial? A enzima, galera, ela vai apresentar uma ação altamente específica. O que eu quero dizer com isso? Que a enzima ela vai atuar sobre um determinado tipo de substrato. Por exemplo, quando eu me refiro à amilase salivar, também chamada de pitialina, ela vai atuar sobre basicamente carboidratos, especialmente o amido. Ela não vai atuar sobre proteína. Então, perceba que essa ação específica da enzima é importantíssima pelo papel fundamental que ela tem de acelerar essas reações. Não é à toa que muitos autores dizem que esse modelo de ação é chamado de chave fechadura. Guardando as devidas proporções, o mecanismo onde a enzima vai encaixar perfeitamente no seu substrato para que ela possa, assim, desencadear ou propiciar essa reação química. Então, galera, as enzimas são proteínas que atuam como biocatalisadores, acelerando reações químicas, diminuindo a energia de ativação, tendo uma ação altamente específica, seguindo o modelo chamado de chave e fechadura. Aí eu vou te chamar agora para um detalhezinho que é importante. Essa atividade enzimática, ela vai ser influenciada por fatores ambientais. E quais são os 3 fatores que vão influenciar a atividade de uma enzima? Vem comigo, pessoal. Existe um fator especial que corresponde a quem? A temperatura. Esse é um ponto importante. A temperatura, ela é fundamental nesse aspecto. Então, galera, a temperatura é um fator ambiental importantíssimo que influenciará diretamente na atividade de uma enzima. Então, tome muito cuidado com isso. Então, eu trouxe um gráfico que vai representar para vocês a atividade enzimática em função da variação de temperatura. Quando nós temos o aumento da temperatura, perceba que há um aumento da atividade enzimática. Isso acontece em função do grau de agitação das moléculas, que será significativamente maior. Então, o que a enzima vai fazer? Ela vai potencializar, reduzindo essa energia de ativação para acelerar essa reação química, perfeito? Só que nós temos uma faixa de temperatura que é chamada de temperatura ótima. Acompanha, essa temperatura ótima é o máximo, ou seja, é a temperatura onde a enzima terá o seu melhor desempenho, a sua melhor atividade. Mas me acompanha nesse detalhezinho importante. Se eu aumento a temperatura além da temperatura ótima, você tem uma redução dessa atividade enzimática. E Marcos, por que vai reduzir essa atividade enzimática? Pelo fato de estar acontecendo um processo chamado de desnaturação.
desnaturação. Galera, atenção para isso. Se aumentar a temperatura, causa a desnaturação da proteína. Aumentar a temperatura causa desnaturação das proteínas e, consequentemente, a desnaturação das enzimas, reduzindo drasticamente a sua atividade, a velocidade dessa reação. Então, isso é muito importante para você analisar. Vejam agora, aqui a gente vai analisar o pH de uma solução. E eu representei para vocês um pH ácido, um pH neutro e um pH alcalino. Note que no pH ácido, a enzima pepsina, ela tem a sua melhor atividade. Não é à toa que essa enzima vai atuar basicamente aonde? Lá no estômago. Tanto é que no teu estômago tem o famoso suco gástrico, com uma grande quantidade de ácido clorídrico. Aqui eu tenho o pH neutro, que é na tua boca. A pitialina tem uma atividade ótima na tua boca, justamente em função dessa faixa de pH. E aqui o teu intestino delgado, um pH 9, onde uma enzima lá do teu pâncreas, chamada tripsina, vai ter atividade máxima. Note, se eu pegar a tripsina e colocá-la no estômago, ela não vai funcionar, porque a variação de pH também causa o quê, galera? Desnaturação. Mas, Marcos, o que é a desnaturação? A desnaturação é a alteração da estrutura da proteína. Então, as estruturas quaternária, terciária e secundária são alteradas justamente em função dessas variações ambientais, como temperatura e pH. Cuidado com isso. A desnaturação não interfere na estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Por quê? Para alterar a sequência de aminoácidos, tem que ocorrer uma alteração no material genético. A desnaturação altera ou as estruturas quaternária, terciária e secundária. Galera, toma muito cuidado que a influência da temperatura e do pH é um pouquinho diferente da influência da concentração do substrato. Vem comigo, galera. Se eu aumento a concentração do substrato, eu aumento a atividade enzimática até um determinado ponto. Este ponto aqui é o ponto máximo. A partir de agora, se eu aumentar a concentração do substrato, a velocidade da reação ela fica constante. E aí vem um nomezinho especial. Muito cuidado com isso, meus amores. Por quê? Porque eu não posso falar que houve uma desnaturação. Eu tenho que falar que houve uma saturação. Veja que os 3 fatores que influenciam a atividade enzimática são, vamos lá, temperatura, pH e concentração do substrato. A variação de temperatura e de pH pode levar a uma desnaturação. Mas o ponto limite da concentração de substrato leva ao que nós chamamos de saturação. Desnaturar é alterar a estrutura de uma proteína. Lembrando que tanto temperatura como pH existem faixas que são ótimas. O que é o pH ótimo? O que é a temperatura ótima? É aquela faixa de pH, aquela temperatura onde a atividade enzimática ela é máxima. Ficou ligado? Então, quem gostou, por favor, peço que se inscreva no meu canal, ative o sinal de notificação, deixe perguntas nos comentários, faça comentário, dê aquela moral para o seu amigo, divulgue essa aula para os seus colegas e vamos juntos para muito mais vídeos de biologia aqui do meu canal Marcos André Bioonline.